Queridos e amados filhos do Eterno Pai, Shalom. Estou eu aqui para mais uma mensagem bíblica. É tão gostoso, tão maravilhoso estudar as Escrituras Sagradas. É muito bom. Eu espero que você tenha, assim, muita vontade de ouvir aquilo que o Espírito Santo quer nos ensinar hoje. E eu vou passar para você alguma coisa que eu comecei a aprender com o Espírito Santo há 19 anos, quando eu tive meu primeiro contato com o curso Conhecendo Deus e Fazendo a Sua Vontade, que eu sempre menciono. Esse curso é de Harry Blackby e Claude V. King. E eles usaram dois versos de João 5 para basear esse curso. E são os versos 19 e 20, e que eu vou ler para você aqui agora. Mas peço a você que ouça essa mensagem até o final, dê o seu like nela lá no YouTube e compartilhe. Verso 19. Mas o mestre respondeu e disse-lhes: na verdade, vos digo que o filho de si mesmo nada pode fazer, senão o que vir o Pai fazer. Porque tudo quanto ele faz, o filho faz igualmente. Porque o Pai ama o filho e mostra-lhe tudo o que faz. E ele lhe mostrará maiores obras do que estas, para que vos maravilheis. Com base nestes versículos, eu quero pensar com você em qual seria a maneira ideal do agir da igreja. Qual seria a maneira ideal do agir da igreja? Então, nós vamos aprender com o filho, porque ele é o nosso padrão. É ele que veio mostrar como é que filho do Altíssimo deve viver. Então vamos ver como que ele agia, como era o seu estilo de vida, como era o seu ministério. E daí nós saberemos como agir também. Então, isso aqui, essa fala do mestre, ela foi motivada por um comportamento dos líderes judeus, depois que o mestre curou o paralítico lá no tanque de Betesda. Aí veio a seguinte reação dos líderes judeus, no verso 16 de João 5. E por esta causa os judeus perseguiram o mestre e procuravam matá-lo, porque fazia estas coisas no sábado. E o mestre lhes respondeu: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que o Altíssimo era seu próprio Pai, fazendo-se igual ao Altíssimo. Diante disso, então, foi que o mestre deu aquela resposta que eu já li para você. Sábado, então, era o dia ideal para prestar serviço às pessoas. E os judeus não entendiam isso. Uma das melhores formas de guardar o sábado é servir alguém, atender às necessidades de alguém. E foi exatamente isso que o mestre amado fez e fazia. Quase todos os sábados ele estava fazendo algum milagre. E todos os sábados perseguido pelos judeus. Então, diante da perseguição, da tentativa de matá-lo por trabalhar no sábado, ele dá a seguinte resposta aos judeus: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Porque qual era o trabalho do mestre? Era agir em coerência com seu pai. Era dar continuidade ao que o pai estava fazendo. Então, onde o pai pisava, o mestre pisava. O que o pai fazia, o mestre fazia. Ele veio para isso. Por quê? Porque ele era o corpo que o Altíssimo usava aqui para executar suas obras.
como nós somos o corpo que o Mestre amado tem usado aqui para executar suas obras. Então ele disse que o pai dele, que tem toda a autoridade, que criou todas as coisas, tinha toda a autoridade sobre ele, estava trabalhando. Se ele que criou o salo, ele criou tudo, ele estava trabalhando, então quem é que podia proibir o mestre de trabalhar? E se ele veio para trabalhar junto com o Pai, em plena coerência com o Pai, em plena harmonia com o Pai, ele precisava trabalhar junto com o Pai. Então, enquanto o Pai estivesse colocando obra diante dele, ele precisava fazer. Se fosse de dia, se fosse de noite, se fosse sábado, se fosse domingo, se fosse segunda, ele precisava agir. O filho jamais deixou passar despercebido uma obra do Pai. Então, esse é o modo ideal da igreja agir. O filho, ele nunca teve iniciativa. Eu já disse isso várias vezes para você e falo isso exatamente com base no versículo 19 de João 5. Ele nunca decidiu nada, ele nunca teve uma ideia. Ele observou o tempo todo o que o pai estava fazendo, porque era aquilo que ele tinha que fazer também. Ele não podia fazer uma coisa diferente do pai, porque ele vive em forma sincronizada com o pai, em cumplicidade com o pai, não só ele, como o espírito do pai. A plena harmonia, sintonia, cumplicidade entre Pai, Filho e Espírito Santo. E precisa ser assim com a igreja. Precisamos estar em plena harmonia com os propósitos, com o tempo do autismo, com o lugar que o autismo está agindo. Nós precisamos estar conectados o tempo todo. E em todo o tempo, o autismo, em todo tempo, em todo lugar na Terra, o autismo tem pessoas para agirem com ele na obra que ele quer fazer. Então, o jeito de viver do mestre, o seu ministério, era seguir o que o pai estava mostrando para ele. Então, toda vez que alguém agia de modo diferente da multidão, o mestre concentrava toda a sua atenção ali e trabalhava ali, porque ele sabia que o pai estava agindo ali. Aquilo que se destacava era a obra que o pai estava dando para ele. Então, quando ele via um homem em cima de uma árvore, quando ele via um homem descer pelo telhado, precisando de conserto para o corpo, quando ele via uma mulher gritando, filho de Davi, tem misericórdia de mim, ou um cego gritando, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então, toda vez que alguém se destacava, ele parava tudo e agia ali no destaque. Por quê? Porque o destaque era exatamente o Espírito Santo falando para ele: ei, filho, o pai está agindo aqui, vem para cá, age aqui, que a obra é aqui agora. A obra é nesse lugar, a obra é nessa pessoa. Nós precisamos dessa sintonia. Não use a sua lógica, a sua razão. Não use a sua emoção. Apenas segue. O filho nunca teve uma ideia, nunca teve uma iniciativa, nunca tomou uma decisão particular. Porque ele esteve crucificado o tempo todo. Todos os dias ele tomava a cruz e ele crucificava a si mesmo. Ele vivia a vontade do seu pai. Ele vivia a orientação do seu pai. Ele seguia a orientação do seu pai. Ele trabalhava na obra que o pai já havia começado.
Nunca uma obra começava com ele, como nunca uma obra vai começar com você ou com sua igreja. Quando você ver a obra, o Pai já terá começado a trabalhar nela há muito tempo. E quando for revelado a você o que ele está fazendo, essa revelação é um convite para você se juntar a ele e completar a obra. Isso é essencial que a igreja aprenda. Infelizmente, isso não foi aprendido ainda. Se nós tivéssemos aprendido isso, que está tão claro aqui, estaríamos em outro nível. A nação seria outra. A igreja seria outra. A graça se manifestaria de forma tão surpreendente a todo tempo, muito mais do que já se manifesta. Eu quero te falar agora sobre as áreas da alma. Não falar sobre, apenas citar. A nossa alma. Nossa alma, ela tem 3 áreas. Ela tem a mente, ela tem a vontade e a emoção. Grava aí. Alma, a sua alma tem 3 áreas: mente, vontade e emoção. A sua mente, o que compõe a sua mente? Seu intelecto, a inteligência, o raciocínio, a razão, pensamento. A sua mente faz isso, ela raciocina, ela pensa. Isso é sua razão. E tem a vontade. A vontade te leva a fazer as coisas, a tomar direções, às vezes com base na sua vontade. E suas emoções, que são suas alegrias, seus gostos, seus gostos, né? São suas tristezas. Então, a mente, a vontade e a emoção compõem a alma. Lá na mente está a razão, raciocínio, pensamento. O que eu quero te falar com isso? O jeito ideal da igreja ser é nunca usar a razão, nunca usar a vontade, nunca usar a emoção. Nunca. Porque se usar qualquer uma dessas 3 áreas, estará usando a sua alma. E a alma é a carne. Se a igreja age com a razão, se você em particular age com a sua razão, com o seu raciocínio, com a sua lógica, você está agindo na carne. Se você age movido pela sua vontade, você está agindo na carne. Se você age movido, orientado, motivado por suas emoções, você está agindo na carne. Então, tanto faz se é razão, se é emoção, se é vontade, é carne. E o Espírito Santo foi colocado em nós para que ele haja, para que ele oriente. É ele que decide, é ele que começa, é ele que direciona, é ele que lidera a obra, é ele que faz a obra. O que nos compete é apenas seguir. Precisamos estar atentos o tempo todo, como o nosso mestre. Ele não é o mestre, não é ele que ensina. Então nós precisamos seguir o exemplo dele, o ensino dele. Nós precisamos então agir como ele, observar o tempo todo para saber onde é que o Pai está agindo.
E aí, onde nós vemos alguma coisa se destacando, nós vamos agir ali. É alguém que chega pedindo uma oração. Você acha que essa pessoa pediu oração por iniciativa própria? Alguém que se interessa por um versículo da Bíblia, uma história da Bíblia, você acha que aquilo é iniciativa dela? Não é. O mestre diz que ninguém pode vir a ele se o pai não mandar, se o pai não enviar. Então, nós precisamos conhecer essas coisas para saber que o pai está agindo ali, está colocando obra diante de nós. E a nossa tarefa é seguir. Então, preste atenção nisso. A igreja errou nisso porque ela o tempo todo ela age com a razão. Ou é a razão do líder, ou é a razão de um conselho, ou é a razão da própria congregação, agindo de forma democrática. Isso tudo é carne, isso tudo é alma, gente. Pelo amor do Altíssimo, acorda. É o Espírito que direciona os filhos, é o Espírito que direciona a igreja. Se não for assim, vai dar errado, como deu errado. Mas ele vai consertar isso. Eu me alegro nisso, a minha esperança está nisso, porque eu tenho certeza que ele vai consertar isso. Esse cenário vai mudar. Este quadro vai receber uma nova figura. Há uma nova configuração para a igreja, que na verdade não deveria ser nova, deveria ter sido seguido, usado o tempo todo. Então, qual é a nossa tarefa? Seguir. O que o mestre amado falou para os discípulos que ainda não eram discípulos, lá depois daquela pescaria maravilhosa? Vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. O que eles fizeram? Deixaram tudo, deixaram o barco, deixaram o milagre e seguiram. O que o mestre falou para Mateus ou Levi lá na alfândega? Passou por lá e disse: segue-me. O que ele fez? Deixou tudo e seguiu. O que o mestre falou para o jovem rico? Vai, desfaz de tudo, dá para os pobres e vem e segue-me. Então, nós precisamos seguir este caminho. Este é o modo ideal de você viver e o modo ideal da igreja viver. É assim que eu tenho procurado viver. Nem sempre eu percebo a orientação, mas eu estou ali atenta. Porque há muitos anos venho treinando isto. Se você fizer isto, você estará no centro da vontade do Altíssimo. E aí, você não fará mais aquela pergunta: qual a vontade do Altíssimo para a minha vida? O que o Altíssimo quer que eu faça? Segue cada dia a orientação. E ele vai te mostrando coisas cada vez mais. Por quê? Porque o pai ama o filho e mostra tudo o que ele faz. Tá? Coisa grandiosa. O pai só te chama para segui-lo, para fazer com ele a obra, porque ele te ama. Aí ele revela para você o que ele está fazendo. Aí você passa a andar em dia com ele, conhecendo o que ele está fazendo. Olha que coisa maravilhosa. E aí o filho disse no verso 20, falou assim: ele mostrará para o filho
obras maiores do que estas. Então, à medida que você for obedecendo no mínimo, ele vai te mostrando coisas maiores, vai te dando revelações maiores, conhecimentos maiores. E você vai conhecendo o Altíssimo, e conhecendo os propósitos dele, conhecendo a obra dele. Que coisa maravilhosa! Então, crucifique-se todos os dias, deixa a sua vontade para lá, deixa a sua razão, seu intelecto, sua lógica para lá. E segue, apenas segue, apenas segue, apenas segue. Não importa como o cenário esteja, não importa como o mundo esteja, não importa o nível das tribulações, segue que vai dar certinho. Você estará seguro. Você estará seguro, porque se você está seguindo ele, ele está ali, ele está na frente. Ele está lutando, ele está abrindo caminho, ele está guerreando, ele está te protegendo, ele está te amparando, ele está à frente. Vai, segue. Vamos seguir. Querido filho, querida filha. Com muito amor no meu coração, eu peço sim, fique com esta palavra. E deixe o Pai Altíssimo te revelar coisas maiores. Quando Ele te der o mínimo para fazer, uma obra bem pequena, ainda que ninguém queira fazer, faça. Faça. Se alguém precisar de uma ajuda em alguma coisa, age ali porque Ele está agindo ali, aquela pessoa foi enviada dele. Se você fizer porque aquela pessoa está fazendo para ele, está fazendo com ele, se está fazendo você está manifestando a graça dele, você está sendo o corpo que ele está usando na terra para executar as suas obras, para implantar o reino aqui. Onde você age, o reino está agindo. Onde você age, o reino está sendo realidade. O reino está sendo realizado. Fique então com esta palavra no seu coração. Apenas segue. Observe todos os dias o movimento do seu mestre e do seu pai. E apenas segue. Eu te abençoo assim no nome do Eterno Pai. O Eterno te abençoe e te guarde. O Eterno faça resplandecer o seu rosto sobre ti, te dando orientação. E tenha misericórdia de ti. O Eterno sobre ti levante o seu rosto. Que o brilho da glória venha sobre ti, que você possa enxergar as coisas mais claramente. Fique assim, no nome e na graça dele. Amém.